estilos de camadas ou painel Layer Styles, é lá que você vai fazer brilho, sombra, chanfro, relevo, esses efeitos que a gente costuma ver em textos, em caminhos, em pinturas, em artes feitas dentro do Photoshop. Então vamos começar a aprender os principais Layer Styles. Vou fazer uma nova layer para não estragar minha camada de plano de fundo, então Ctrl Alt Shift N. E vou desenhar isso aqui. Para acessar o painel estilos de camada, ao invés de a gente dar 2 cliques no nome da layer, para alterar o nome, a gente vai um pouquinho mais do lado, nessa região aqui, e vou dar 2 cliques. Nessa primeira tela que aparece, a gente tem o modo de mistura, que conversamos, opacidade, preenchimento e outras opções avançadas que falaremos quando formos falar de remoção de fundo de imagem. Depois a gente tem os efeitos, chanfro e entalhe. E aqui as configurações do efeito. Note que ele faz esse efeito mais elevado, né, chamado do chanfro. A gente pode alterar aqui chanfro interno, nesse caso a gente pode alterar para chanfro externo. Entalhe, entalhe elevado e traçar entalhe. Aqui a gente pode escolher a técnica. O efeito fica diferente, cada um vai ter o seu. E aqui a gente tem configurações que a gente pode aplicar. Profundidade, direção, tamanho, suavização, ângulo, onde a gente pode mudar onde a luz bate. Aqui tem uma opção bem importante para tudo que a gente vai estar vendo, que é esse luz global. Luz global é uma técnica do design que diz o seguinte: toda vez que a gente estiver usando um efeito que tem luz, como sombra, e aqui no caso o chanfro, entre outros, é interessante que tudo esteja indo na mesma direção, todas as sombras e todos os brilhos indo na mesma direção, como se tivesse um ponto luminoso fixo em algum lugar da imagem, para que não fique confuso para a pessoa que está vendo a arte. Então, para que já tenha essa iluminação em um lugar específico, para toda a imagem, é legal você usar a luz global, ou seja, uma vez que isso aqui seja marcado, e lá no efeito de sombra também, toda vez que você alterar o local onde está batendo a luz na imagem, vai alterar de todos os efeitos, para que tudo esteja vindo na mesma direção, para que haja um ponto fixo de luz na imagem e todos os elementos de sombra, brilho, estejam vindo na mesma direção. Então, uma opção legal, mas que pode ser desmarcada se você desejar. Aqui a gente tem alguns padrões que podemos escolher. Aqui a gente pode escolher as cores do brilho, da sombra e o modo de mistura de cada uma delas, e assim configurar o chanfro e entalhe. O chanfro e entalhe é o único efeito que tem algumas subcategorias, como por exemplo contorno. A gente pode alterar aqui o contorno do efeito. E textura, onde a gente pode aplicar um pattern, um padrão, uma textura a esse efeito. A gente pode escolher uma textura pronta, clicando na seta desse painel. Ou clicando nessa engrenagem aqui do canto e nessas últimas opções, a gente pode alterar o que a gente vê nesse painel para outros tipos de texturas. E aqui embaixo a gente pode alterar a escala e a profundidade dessa textura. Textura ou pattern, como veremos quando chegarmos aqui no pattern, é algo que eu posso também baixar da internet, pesquisar patterns para Photoshop, baixar e instalar no meu programa, caso eu queira outro tipo de textura. Então esse é o chanfro entalhe. Lembrando, sempre que for escolher um layer style, um estilo de camada, clique bem em cima do nome, porque daí as opções mudam aqui do lado. Se você só marcar a opção, a configuração desse efeito não aparece aqui do ladinho. Temos também traçado, que é para ter uma linha ao redor do que quer que você tenha desenhado, do que quer que você tenha feito ao redor do conteúdo da camada. E aqui, sombra interna, um efeito interessante, para que dê um efeitinho assim de profundidade na arte que seja criada. Sombra interna. E temos também o brilho interno. Se preferir, colocar uma iluminação dentro da arte que você está fazendo.